Olá, vamos a EBD, a classe dos jovens, da EBD Online, da IMW Vila Medeiros. Nós vamos continuar a nossa aula que começamos na semana passada, tá bom? A gente está trabalhando, né? Sempre faço uma propaganda da revista. Então a gente está trabalhando com essa revista aqui. Estamos na lição 9, que é a respeito do livro de Atos, tá? Então aqui lição 9, Atos, crescimento da igreja e o ministério de Pedro. O livro de Atos, a gente tem duas lições que tratam do livro de Atos, tá? Então essa é a primeira, trata da primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e a segunda parte, que é a próxima lição, que vai do capítulo 13 ao capítulo 28. Tá? Então, essa primeira parte, o apóstolo mais proeminente é o Pedro. Então, a gente acompanha o ministério de Pedro aqui. E como começa a surgir a igreja e o seu crescimento, sua expansão, tá? E do capítulo 13 ao 28, a segunda parte, a gente vê mais a respeito de Paulo, tá? Então a gente vê a sua vida, sobre a sua conversão, desculpa, e o seu ministério, tá? Vou fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, tá bom? Pra gente seguir a partir daí. Então, lembrando, o livro de Atos, ele originalmente era um livro só junto com o Evangelho de Lucas, tá? Então, ambos de autoria de Lucas. E aí ele foi depois, né, dividido e se tornaram livros independentes. Mas é importante a gente lembrar, a gente pensar nessa narrativa de Atos como uma continuidade, né? Então, a gente daí percebe que, né, a gente está acostumado a chamar esse livro de Atos dos Apóstolos, mas na verdade o que acontece nesse livro de Atos é uma continuidade da obra de Cristo. Então, por meio do agir também do Espírito Santo. Então, a gente pode chamar esse livro, vai chamar de Atos dos Apóstolos, Atos de Jesus e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus continua agindo, continua presente e é derramado o Espírito Santo e ele faz uma obra maravilhosa, né, a partir dos apóstolos. Então, a gente vê esses apóstolos figurando aí como personagens de destaque nesse livro, mas quem está trabalhando ali por trás é Jesus, o Espírito Santo estão trabalhando e fazendo tudo acontecer, tá bom? Então, agora a gente viu a primeira parte, o comecinho, que foi do capítulo 1 ao capítulo 8, tá? Que é esse evangelho sendo espalhado ali, sendo pregado em Jerusalém, e aí acontece o Pentecostes, o dia de Pentecostes e aquele derramar do Espírito Santo, tá? E aí a gente vai continuar a partir do capítulo 8. No comecinho do capítulo 1, né, bem no comecinho do livro, ele começa com uma narrativa da ressurreição de Cristo, né? Fala das aparições de Cristo para os seus discípulos e da ascensão de Cristo. E essa introdução é importante, né? Ela nos situa e eu separei um versículo que eu venho trazendo sempre à tona na outra aula, e nessa vamos continuar olhando para ele, porque esse versículo é como se ele fosse um resumão do que acontece em Atos, só que um resumo, né, antes de acontecer. Então é algo que Jesus disse para eles, para os discípulos antes de ascender aos céus.
que é o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Ele fala assim: mas receberão poder, né? E a gente vai vendo essas coisas, conforme a gente vai lendo Atos, vai vendo essas coisas se cumprirem, né? Tudo que Jesus disse aqui. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então é isso que a gente vê em Atos 2, né? O Espírito Santo descendo sobre eles, esse poder se manifestando por meio de línguas, né? Então eles falando línguas de outros povos, e as pessoas, né, que falavam essas línguas ouvindo, né, reconhecendo, compreendendo o que eles estavam falando, e eles estavam anunciando a Cristo nessas outras línguas, mas eles mesmos não falavam as línguas, né? E aí a gente vê muitas maravilhas, né? Então esses discípulos realizando maravilhas, né? A manifestação desse poder, e também, além disso, por meio da pregação do Evangelho, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho pregado de forma clara, e as pessoas de fato se arrependendo e recebendo a Cristo. E aí diz: vocês serão minhas testemunhas, né? E a testemunha tem que, né, para ser uma testemunha, você tem que testemunhar, né? Então eles, uma coisa que eles sempre trazem que é importante é que eles de fato foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Eles viram Cristo morrer e eles viram Cristo ressurreto. Então eles testemunhavam isso, né, falando: eu sou uma testemunha de que Cristo ressuscitou. Então eles testemunham, e aí aqui serão minhas testemunhas em Jerusalém. Isso a gente viu do capítulo até o capítulo 8, eles testemunhando em Jerusalém. Então a partir do Pentecostes, né, que foi em Jerusalém, e aí aquelas pessoas ouvindo, né, assim que acontece, Pedro já toma a palavra e começa a anunciar Jesus, né? Então ali muitas pessoas já se convertem, e aí fala que eles se reuniam todos os dias no templo. Então eles formaram aquela comunidade judaica que, né, a princípio era pequena, mas muitas pessoas foram sendo acrescentadas muito rapidamente. E então isso a gente já viu, né, se cumprindo, eles sendo testemunhas de Jerusalém. E aí o que a gente vai ver hoje? Em toda a Judéia e Samaria, tá? Então essa segunda parte é quando o Evangelho começa a ser proclamado, chega em Samaria, tá? E aí, fazendo aí um parêntese para explicar mais ou menos essa questão dessas localidades, tá? Jerusalém era ali o centro da fé judaica, porque era onde ficava o templo, onde grande parte das festas, das ocasiões especiais eram comemorados, onde se levavam sacrifícios. E aí, assim, sob o domínio do Império Romano, toda essa terra que era do povo de Deus, né, do povo hebreu, ela foi dividida em 3, vamos chamar de distritos. Então, ali onde fica Jerusalém, aquela região era a Judéia, né? Então, era o distrito da Judéia. Aí, mais acima, né, ao norte, ficava Samaria, então um outro distrito, e mais ao norte a Galileia, tá? Então esses três distritos. A questão da Samaria, existia um atrito muito grande ali entre o povo judeus, né, da Judéia e os samaritanos, tá? E aí, né, tinha uma certa rivalidade, eles não se davam. Jesus traz à tona isso algumas vezes quando ele está ali com seus discípulos,
Por exemplo, quando ele fala com uma samaritana junto ao poço, e também quando ele, por exemplo, ele conta aquela famosa parábola do bom samaritano, que é essa ideia mesmo, que é tentar quebrar um pouco essa ideia, né? Porque os samaritanos, eles viam ali meio que como pessoas más, né? Então, era o outro, não quero contato com eles, a gente não se dá, mas os samaritanos, eles eram também de origem judaica, né? Então, eles criam nas escrituras, assim como aqueles judeus. Mas essa resistência aí entre um e outro era muito forte, era muito grande, e isso era mais uma coisa para quebrar esse bairrismo judeu, digamos assim. Tipo, Jesus é o nosso Messias, tá bom? Então, Jesus deixa muito claro que eles eram um povo escolhido, né? Deus os escolheu e Jesus veio do meio deles, mas não era só para eles, eles foram o povo escolhido para abençoar todos os povos da terra, como a gente já viu. Então a promessa era essa, que eles foram escolhidos, o Messias viria deles, mas era para abençoar todos os povos da terra, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui o que aconteceu para o Evangelho começar a chegar em Samaria. A gente vai vendo ali mais ou menos a partir do capítulo 5 uma perseguição contra esses judeus, essa comunidade judaica que era a comunidade dos que se converteram a Cristo, tá? Então, dos discípulos de Cristo e outros que se converteram. E aí começa a surgir uma perseguição, Pedro chega a ser preso, e aí meio que culmina essa perseguição na prisão de Estevão. Né? Estevão é um discípulo que aparece pra gente, e ele é um dos primeiros, né, daquele grupo, a gente viu na semana passada, que dos primeiros a serem consagrados diáconos, né, os primeiros diáconos da história. Né? Então, para lidar com questões práticas ali, mais voltado para a questão de distribuição de alimento, questões práticas ali daquela comunidade, tá? Então, essa é a função dos diáconos. E era um homem aqui, eu quero até ler essa descrição que faz dele, porque é muito interessante. Diz assim, ó, no capítulo 6, versículo 5, né, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, e aí cita outros, tá? Então aqui a gente está falando de um homem aqui fala que cheio de fé e do Espírito Santo, era um homem fervoroso. E aí ele é preso e ele é condenado. Né? Ele faz uma longa pregação trazendo a história desde Abraão, né? E mostrando ali para aquelas autoridades judaicas como eles estavam rejeitando a Deus, como sempre aconteceu, né? Como o povo sempre fez, de rejeitar o Deus, né? Que os escolheu e que os livrou e que os cuidou e que os amou. Mas mesmo assim eles o rejeitaram e eles estavam fazendo a mesma coisa, rejeitaram o Evangelho, porque eles estavam rejeitando a Cristo. Mas ele foi condenado e ele foi morto por apedrejamento. E aqui a gente é apresentado, né, a primeira vez que aparece Saulo, né, que viria a ser Paulo. E fala que ele estava consentindo na morte de Estevão. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 8, a segunda parte aí do versículo 1 até o versículo 4. Você está com a sua Bíblia na mão, né? Espero que esteja.
naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aqui a gente já vê, olha aqui o destaque, né, para aquilo que Jesus tinha dito. No versículo, final do versículo 1, fala assim, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, né? Assim como diz lá no versículo que a gente viu. E aqui no versículo 4 que fala, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, ela fala que todos, né, tirando os apóstolos, então algumas pessoas se mantiveram em Jerusalém. Desculpa. Algumas pessoas se mantiveram em Jerusalém, mas muitas pessoas se dispersaram pela Judéia e por Samaria. E fala que eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aqui, né, apesar de a gente, dentro dessa leitura desse livro, a gente vai conhecer algumas dessas pessoas que pregaram a palavra de Deus. Mas são poucos nomes que são citados. Então existem muitos evangelistas anônimos, pessoas que a gente não conhece o nome, não conhece a história, mas eles estavam lá presentes e pregando o Evangelho de Cristo, tá? Então muitas pessoas contribuíram para essa obra e foram usadas aí para que o Evangelho fosse proclamado. Vamos lá. Então aqui a gente já vê se cumprindo o que Jesus disse. Ser mesmo em Jerusalém, isso já aconteceu, né? E continuava, ainda tinha pessoas em Jerusalém, e agora em toda a Judéia e Samaria. Então nesse momento eles foram dispersos, né? Eles se dispersaram, esse momento de perseguição, né? Foi o estopim para que se dispersasse e o evangelho chegasse a outros lugares. E aí, nesse caso, para a Judéia e Samaria, para o restante da Judéia e para Samaria. E aqui a história começa a focar em um personagem que é Filipe, que lá naquele versículo que falava dos diáconos, né, que foram escolhidos, Filipe, né, juntamente com Estevão, estava ali entre aqueles diáconos. E aí a gente vê que Filipe vai para Samaria. Então ele vai para uma cidade de Samaria e começa a anunciar Cristo lá. Começa a pregar sobre Cristo. E as pessoas, ouvindo aquela palavra, começam a se converter a Cristo e crer em Cristo, tá? E aqui a gente vê ali Samaria, né, tinha toda aquela relação complicada com os judeus, entre os judeus e os samaritanos, mas a gente tem pensado que havia em comum ali, porque eles eram parte ali da herança judaica, né? Eles criam nas escrituras assim como os judeus. E até um exemplo disso a gente pode ver, saindo aqui um pouco de Atos, voltando lá no livro de João, João 4:25. Naquele episódio que Jesus fala com a samaritana, o episódio da mulher do poço. 4:25, a mulher fala assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
E aí Jesus fala: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, tá? Então, a gente tem que lembrar que essa mulher creu essa mulher do poço creu e anunciou Cristo para muitas pessoas lá na cidade dela, muitos samaritanos. Então, eles também, os samaritanos também estavam aguardando o Messias. E quando eles recebem Filipe chega lá com aquela mensagem sobre o Messias que morreu e ressuscitou e traz o testemunho a respeito de Jesus, muitos samaritanos creem. Né? Então, e aí isso é engraçado porque isso mostra que existia ali uma barreira entre os judeus e os samaritanos, mas essa barreira, na verdade, ela era uma barreira humana, né? Porque quando ele chegou lá e anunciou as boas novas de Cristo, eles creram. Eles esperavam também o Messias, porque era o Messias anunciado nas Escrituras, né, no nosso Antigo Testamento, e eles creram. Então a barreira, né, a única coisa que impediria que eles recebessem a Cristo seria uma barreira humana mesmo, que é a fricção que tinha entre esses dois povos. Então a gente vê aqui mais um efeito desse derramar do Espírito Santo, né? Desse poder que é as barreiras humanas sendo destruídas, né? Então as barreiras que a gente cria, né, sendo destruídas e as pessoas, mais pessoas recebendo a Cristo. E aqui também a gente vê quando Filipe prega ali para os samaritanos e eles recebem a Cristo. Olha aqui o que acontece. Vamos ler aqui no capítulo 8, vamos ler do versículo 14 ao 17. Diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então aqui, né, a gente pensou muito, a gente viu muito exemplos da unidade, né, da igreja, na lição passada, mas a gente viu isso dentro daquele contexto, né, que eles estavam em Jerusalém, eles estavam juntos, eles viviam, falar que eles dividiam tudo, que eles cuidavam uns dos outros, e eles até tinha a proximidade física ajuda, né, na unidade, né? Aí eles viam, a gente vê lá que eles estavam juntos, eles estavam vivendo juntos, convivendo juntos, um ajudava o outro, um ensinava o outro. Eles todos os dias iam no templo, meditavam nas escrituras, pregavam sobre Jesus, e ali tinha uma unidade muito forte. E a gente pensa, putz, e agora que houve essa dispersão? Eles não estão mais ali tudo junto em Jerusalém, né? Agora eles estão se espalhando pelas terras, por outros lugares, indo para Samaria. E agora, como é que fica essa unidade? E aqui a gente vê esse exemplo de unidade, né? Então, quando eles veem que Filipe foi pregar lá em Samaria e os samaritanos estavam aceitando a palavra de Deus, estavam recebendo a Cristo, eles vão lá, vai Pedro e João, e eles vão lá orar, impor as mãos para que essas pessoas recebessem o Espírito Santo, né? E essa fechando, né, completando essa obra na vida dessas pessoas. Então a gente vê aqui essa unidade, né? A mensagem continua sendo a mesma, o evangelho continua sendo o mesmo, mesmo eles
estando dispersos e eles continuam, né, trabalhando juntos, ali tendo um trabalho coordenado, né. Então essa unidade mesmo na dispersão continua presente. E agora a gente vai ver a última parte, que a gente viu aqui em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente tem que lembrar que tá até aqui na mesma cor, né? Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Isso aqui era o povo herdeiro ali das escrituras e da linhagem de Abraão, né? Então a gente, esse povo ainda era o povo que sabia que estava aguardando esse Messias e que sabia que ele iria chegar. Então tudo ali, eles tinham ali aquela mesma fé e eles creram em Cristo, né, baseados ali também nas escrituras que eles já conheciam, né? Tanto que a gente vê muito nas pregações de Pedro, ele citando as escrituras. Mas e agora, né? Só que ali, né, aquele povo estava ali, mas tinha outros povos para além disso, muitos povos com religiões politeístas, por exemplo, então com outras fés, né? E a gente vê aqui que Jesus está falando, quando ele fala até os confins da terra, ele está falando, então é para vocês que estavam esperando por mim, mas é para aqueles também que não conhecem essas profecias, né? Que não sabem que precisam de mim, mas precisam, né? Então até os confins da terra. Então quer dizer que esse evangelho também era para os gentios, tá? Gentios são aqueles que não eram judeus, né? Não eram de origem judaica. Então, aqui agora a gente vai ver nessa terceira parte da lição, né? A gente viu primeiro em Jerusalém, agora em Samaria e agora o evangelho chegando aos gentios. E essa parte vai começar a partir do capítulo 10, mas eu quero abrir um parêntese para o capítulo 9, que a gente não falou sobre ele, e que a gente vai... Ele conta a conversão de Paulo, tá? Mas a gente vai falar mais sobre Paulo na próxima lição. Porém, eu acho importante citar pelo menos um ponto importante aqui. Por que a conversão de Paulo é citada nesse lugar? Porque Paulo, se a gente pensar aqui, a gente vê personagens que simbolizam cada um desses momentos, né? Em Jerusalém, o destaque está em Pedro, porque a gente vê Pedro pregando para os judeus, no meio dos judeus. Em Samaria, a gente vê um destaque em Filipe, né? Então, Filipe vai para Samaria, prega, ganha muitas almas. Tem um outro episódio dele que ele está viajando, ele é direcionado por Deus, por um anjo, por um determinado lugar, e ele anuncia Jesus para um etíope que estava ali tentando desvendar as escrituras, sem compreender muito bem. Ele explica que se tratava de Cristo, né? Porque, como a gente já viu nas nossas aulas, tudo que foi escrito aponta para Cristo. E aqui nessa terceira parte, quando a gente começa a ver, quando tá falando para os gentios, né, a gente não vai falar dele agora, mas vai se destacar a história de Paulo. E por quê? Por causa do propósito pelo qual Deus escolheu ele, tá? E a gente vê isso, tem toda a história da conversão, a gente vai ver depois, que eu não vou focar nisso agora, tá? Mas eu quero destacar um versículo, tá? Que é no capítulo 9, os versículos 15 e 16, que diz assim: o Senhor disse a Ananias, vá, este homem, aqui se referindo a Saulo, né, que ainda era Saulo,
é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui, olha que incrível, Deus fala com Ananias, porque ele usaria Ananias também na vida de Saulo, tá? E ele fala que ele escolheu Saulo para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então Saulo também tinha um chamado ali para proclamar o nome de Cristo e um chamado especial para proclamar perante os gentios, tá? Então é importante aqui porque aqui cada vez mais a gente vê que desde o começo, né, Jesus está falando que não é só para vocês, eu vim no meio desse povo, mas eu não sou só para vocês, não sou só o Messias de vocês, eu sou para o mundo inteiro. Mas cada vez mais isso vai ficando mais claro no decorrer dos acontecimentos, né? Então, a conversão de Saulo ele teve um chamado ali bem incisivo para levar para os gentios essa mensagem, né? E ele era uma pessoa que estava numa posição privilegiada, assim, quem ele era, e para fazer a obra que Deus o escolheu para fazer. Tá? Então aqui a gente começa a ficar claro um rompimento com o judaísmo. Então, mostrando que Cristo é para todos, Cristo não era só para os judeus. Então, aqui a gente vai ver esse rompimento, né, com o judaísmo, porque também mesmo os judeus que já tinham se convertido, eles seguiam muito das tradições judaicas mesmo. E assim, não tem problema, né? Mas aí, aqui esse rompimento vai ficar muito mais claro a partir do que vai acontecer agora, que a gente vai ler, né? Entender que esse Deus, esse Messias, Jesus, a salvação que ele traz não era só para os judeus, tá? Então vamos lá. A partir do capítulo 10, a gente vê a história do centurião Cornélio. Então, vamos ler só alguns versículos, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar uma breve pastada na história, mas o que acontece? Tinha um centurião que era um oficial romano chamado Cornélio, tá? Então esse cara ele não era judeu, ele era gentil, tá? Ele era um oficial do Império Romano, então é uma pessoa que, né? Imagina que esse cara tava matando os cristãos na época. Então, assim, né? Alguém que a galera que era cristã não ia querer chegar muito perto e tal. Porém, eles eram, diz aqui, a Bíblia diz que ele e a sua família eram tementes a Deus. E aí, Deus dá uma direção para ele tem uma visão e dá uma direção a respeito de Pedro. E aí Deus dá uma visão para Pedro. E olha só, Pedro ele ainda tinha suas ressalvas em relação aos gentios, né? Então tinha aquele negócio, porque tinha todas as tradições. A gente vê isso mais pra frente, né? Que as tradições que os judeus seguiam, eles esperavam que os judeus cristãos, né, que eles se converteram a Cristo, continuavam seguindo e esperavam isso dos outros também.
Só que como acontece com um gentil que não faz parte dessa tradição e recebe a Cristo, né? Então tinha uma coisa ali meio, eles tinham uma coisa um pouco de gueto ali ainda, querendo Jesus meio que pra eles, achando que não, acho que esses caras aí não. E aqui é o momento que Jesus vai quebrar, né? Lembra que eu falei que tudo isso veio quebrando as barreiras, isso era uma barreira humana, porque Jesus veio para todos. Então, assim, o fato de pensar que Jesus era nosso, não é? Nosso no caso dos judeus, e não para os outros, era uma barreira humana que eles criaram, né? E Jesus veio chutar essa barreira, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que... Aí Pedro tem uma visão. E aí ele... Eu vou explicar rapidinho a visão, que eu não quero que a gente lê, senão vai demorar muito, tá? Mas ele viu como se fosse um lençol, assim, né? E tinham vários animais. E aí Deus fala pra ele comer. Só que alguns animais, tinham animais impuros, né? Então nem todos os animais, não era permitido comer certos animais. E ele fala, não, Senhor, eu não posso comer porque são impuros. E aí Deus fala assim pra ele, vou ler só aqui, que eu quero ler, que a gente vê exatamente como Jesus, como Deus falou. No versículo 15, né, no versículo 15 do capítulo 10, tá? A voz lhe falou, não chame impuro ao que Deus purificou. Então aqui ele, né, a voz falava pra ele, mata e come esses bichos. Ele fala, não, Senhor, não posso, nunca comi nada impuro, não posso comer. E aí ele fala, não chame impuro ao que Deus purificou. E aí a gente, quando Pedro encontra Cornélio, a gente vê que ele compreendeu o que essa visão significava. Vamos lá. Vamos ler aqui quando Pedro vai para a casa de Cornélio. Então vamos ler a partir do versículo 25. A partir do versículo 25 até o 29, tá? Vamos lá. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí Cornélio explica como a visão que ele teve, tá? E aí no versículo 34, vamos ler aqui o 34 e 35. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha, agora Deus teve que, né, dar essa volta com Pedro, mas aí ele percebeu. Ele falou, agora eu percebo que ele veio para todo mundo. Ele não veio só pra gente, ele não trata com parcialidade. Né? Então, e aí vamos ler agora o 44 até o 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo, essas palavras aqui é que Pedro começa a pregar para eles, né? Então, falar o evangelho, é importante isso, o evangelho dito com clareza, né?
manifestado claramente. Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha isso, quando Pedro trouxe a palavra para isso aqui é Pedro pregando para gentios que eram tementes a Deus, mas precisavam conhecer de fato o Evangelho. E quando Pedro pregou, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E aí os judeus, os judeus convertidos, ou seja, aqueles que vieram acompanhando Pedro, ficaram admirados, Falaram, eita, o Espírito Santo vem sobre eles, ou seja, não importa que eles eram gentios, eles creram, e isso é para todo mundo. E aí eles são batizados, A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E eles foram batizados, batismo das águas. Então, aqui Pedro vê, ele tem ali passa a ter uma clareza realmente de que esse evangelho era para todos, inclusive para os gentios. E aí Pedro tem que encarar ali certa controvérsia, ele é questionado a respeito desses gentios. Mas quando ele esclarece, o que aconteceu ali, aí o restante da igreja, que era até aquele momento ali mais composta de judeus convertidos a Cristo, eles compreendem que essa salvação, também era para os gentios, não era só para os judeus, tá bom? E aí a gente vê aqui mais um lugar, mais uma instância dessa igreja que se expande e vai ali para além do terreno judaico, para além ali das terras judaicas e vai para os gentios. E esse exemplo está em Antioquia. Então, quando se estabelece uma igreja em Antioquia, tá bom? E aí, isso é a partir do versículo 19 do capítulo 11. Vamos ler aqui. Vamos ler do 19. Eu não queria ler tanto, mas eu vou ler, tá bom? É a igreja de Antioquia, do 19 ao 30, tá bom? Vamos lá, a gente consegue. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, tá? Apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Então, olha só, a igreja de Antioquia, a gente vê aqui, primeiro eles vão pregando, né, primariamente para os judeus, mas alguns pisam ali além desse terreno, né, do judaísmo, né, e começam a pregar para outras pessoas. E as pessoas começam a se converter. E a gente começa a ver aqui em Antioquia um exemplo maravilhoso de uma igreja com judeus convertidos, gentios convertidos, com uma multietnicidade, né? Pessoas de etnias diferentes, de origens diferentes, de povos diferentes, como é citado aqui. E eles juntos, e ali eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, ali, quando surge essa igreja que é mais plural, que não é só composta de judeus convertidos, porque enquanto era uma coisa mais judeu, eles eram meio que considerados ali, eles eram uma comunidade judaica, como se fosse uma coisa dentro do judaísmo, como se esses cristãos fossem uma coisa ali dentro do judaísmo, uma facção, alguma coisa do tipo. Só que quando isso sai desse terreno judaico, se perde essa definição, tipo, esses caras, tem uns judeus, mas tem uns caras que não são judeus também ali no meio. Tem um povo, o que eles têm em comum? E o que eles tinham em comum era Cristo. Então eles passaram a ser chamados de cristãos, né? Porque não dava para chamar mais eles de uns judeus lá e tal. Não era, porque eles estavam misturados. Então ali a identidade deles, o ponto ali de cisão da identidade deles está em Cristo, né? Então não tinha como chamar eles de outra coisa a não ser cristãos. Então isso fica mais, essa identidade de cristãos fica mais clara em Antioquia, que não importa a origem mais, né? Não importa mais a origem religiosa ou étnica deles, o que importa e o que faz dessa igreja é Cristo, né? Cristo é o ponto comum. E aqui a gente vê mais um exemplo interessante da questão da unidade que a gente vinha falando, né? Que é quando quando um profeta prediz que haveria uma grande fome, e aí fala aqui no versículo 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, a igreja de Antioquia, né, quando soube que haveria essa grande fome, eles se juntaram, levantaram os recursos para poder ajudar a igreja que estava na Judéia. Então, essa unidade presente aí também, mesmo à distância, né, mesmo com a dispersão, eles mantiveram a unidade. Que exemplo lindo, né, da unidade da igreja. E que nós possamos aí trazer essas coisas também de exemplo, né? A unidade da igreja e a nossa identidade se une em Cristo. Nós somos um em Cristo, é isso que significa, né? Ser cristão, né? É que a nossa identidade está em Cristo, não importa, as nossas diferenças são menos importantes, porque Cristo nos faz um. Amém?
E aqui a gente está finalizando a nossa lição. O último capítulo que caracteriza essa parte do livro, essa primeira parte do livro de Atos, que é o capítulo 12, o que acontece? Acontece uma forte perseguição contra os cristãos por parte, né, no reinado do rei Herodes. E aí, como consequência dessa perseguição, tem a morte de um discípulo que é Tiago, irmão de João. Então ele acaba sendo vítima, né? A gente vê isso lá no 12, versículo 2. No versículo 1, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E aí, né, as autoridades judaicas, né, gostaram, obviamente, era o que eles queriam. E aí Herodes intensificou mais essa perseguição. E Pedro foi preso. E a gente vê aqui mais um exemplo da unidade no versículo 5. Fala assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Unidade em oração, a gente vê aqui também, ó, unidade, a gente viu unidade no espírito, quando eles vão lá, vai Pedro e João impor as mãos para derramar o espírito. A gente viu unidade na questão dos recursos, né, tendo uma questão mais prática, levantar recursos para que eles não passassem fome no período de fome que haveria. E aqui a gente vê a unidade em oração, né, a igreja orando intensamente por Pedro quando acontece a sua prisão. Mas mesmo com essa perseguição ferrenha do Herodes aos cristãos, aqui já se chegou a um ponto que nada mais podia parar o evangelho, né? Então, e aí Herodes tem que lidar com isso, né? E olha o que acontece. Pedro ele é preso, só que ele é livre de uma forma miraculosa, né? Então aparece um anjo do Senhor, o anjo vai guiando ele, simplesmente é como se não tivesse mais nada na frente dele, e ele simplesmente sai da prisão de forma miraculosa. E claro, né, a igreja estava orando. E aí Herodes morre e o evangelho continua sendo pregado. Então olha aqui no versículo 24, diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então aqui, mesmo com a perseguição de Herodes, aí vem a morte de Herodes, mas a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então nada podia parar o evangelho, né? Não tinha Herodes, não tinha nada nessa terra capaz de parar a obra, os atos de Jesus e do Espírito Santo por meio da sua igreja. Enfim, chegamos ao final, né? Que na verdade é só o começo da igreja que vai chegar aos confins da terra, né? Então a gente vai ver na próxima lição a história de Saulo, tá? Vamos nos voltar para a sua vida e para o seu ministério. Só mais um detalhe que eu queria destacar: tem uma coisa interessante, a gente vê quando a gente vê Pedro, as coisas que Pedro fez, a gente vê em muitos episódios se falando Pedro e João, né? Então, na verdade, tem uma dinâmica aí de grupo, de dupla, né? E aqui, quando a gente começa a ouvir sobre Saulo, a gente ouve também sobre Barnabé, né? Barnabé e Saulo. E esse Barnabé, ele é citado algumas vezes. Ele foi assim
o primeiro cara que tomou o lado de Saulo, a gente vai ver, né? Porque ninguém confiava em Saulo, obviamente, porque o cara era um matador de cristão. Mas Barnabé, sabendo da sua conversão, né, conhecendo a sua conversão, advogou por ele, digamos, e eles permaneceram juntos, né? Então veio aí essa outra dupla dinâmica tomando destaque, que a gente vai ver daqui pra frente. Então, né, e aí a gente vai ver a importância também desse suporte de Barnabé para Saulo, né? Desse andar junto aí de Barnabé e Saulo, até que Saulo se tornasse o grande Paulo, o grande apóstolo Paulo, e que tinha esse chamado de levar o evangelho até os confins da terra. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração, amém. A gente vê aqui quantas coisas maravilhosas, atos maravilhosos de Jesus e do Espírito Santo na vida desses homens, né? Como Pedro foi usado, né? Como Pedro foi transformado para se tornar ali o porta-voz do Evangelho na igreja primitiva, e como esse crescimento maravilhoso da igreja, quase inacreditável, num tempo de perseguição, de dificuldade, mas o Espírito Santo estava trabalhando ali de forma poderosa, né? E aí a gente vê que o que Jesus disse, né, se cumpriu. E é isso, a gente vai na próxima lição fazer essa transição de Pedro para focar mais na vida de Paulo, e que nós tragamos essa reflexão do que aconteceu, isso que aconteceu ali, esse agir poderoso do Espírito Santo é pra gente hoje também, né? Não foi ali para um momento e acabou, mas Jesus prometeu o Espírito Santo para todos nós, para todos que recebessem a Ele, e esse poder é pra gente hoje. Então, que nós demos vazão ao Espírito Santo na nossa vida e deixamos Ele agir com esse poder, né, no nosso meio. E que possamos aí absorver esses aprendizados da igreja primitiva, né, de unidade, né, como a gente vê essa unidade se mantendo. A gente está num momento de distância física, mas a gente vê que ali, que mesmo na distância física, havia unidade. Então que nós sejamos uma igreja unida, né, como o corpo de Cristo, amém. E que essa palavra, medite mais aí, leia Atos, e eu vou deixar alguns materiais aí para você, se você quiser consultar materiais complementares, tá bom? Então, Deus te abençoe. Vamos orar para finalizar essa lição. Senhor, muito obrigado por essa palavra, pela sua palavra maravilhosa, Senhor, e pela sua obra, né, pela sua obra de salvação, pela obra que o Senhor realiza por meio do Espírito Santo. Que o Senhor continue realizando essa obra com poder no nosso meio, nas nossas vidas, Senhor. Que essa manifestação do Espírito Santo, Senhor, seja presente nas nossas vidas, na nossa igreja, Senhor, no nosso meio, que sejamos uma igreja com unidade, com comunhão, Senhor, e que a nossa identidade esteja firmada em Cristo, Senhor, que sejamos de fato cristãos e reconhecidos como tal. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações e que nós possamos vivê-la todos os dias. Continue falando aos nossos corações e abençoando cada um de nós, abençoando a igreja da Vila Medeiros e abençoando cada um dos jovens, Senhor, e que sejamos uma geração que faz diferença nesse mundo.
Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e bom domingo.